Muitas pessoas confundem ovários policísticos, ou ovário micropolicísticos, ovários multifoliculares, né? Tem várias maneiras de vir descrito aí no exame de ultrassonografia, mas confunde só a apresentação ali daqueles ovários policísticos com a síndrome dos ovários policísticos, que nós chamamos de SOP. Então, o que é, na verdade, a síndrome dos ovários policísticos? Para eu considerar que uma mulher tem a síndrome, não basta ela ter ovários policísticos na ultrassonografia. Ela precisa ter também outros critérios para que a gente diga que ela tem a SOP. Então, a gente se baseia nos critérios de Rotterdam, que são os critérios mais aceitos para fazer o diagnóstico. Eu já vou te explicar, não é nada complicado. Os critérios de Rotterdam são 3, tá? Então, quais são esses 3 critérios? Irregularidade menstrual, oligoanovulação, ou seja, uma mulher que tem ciclos maiores do que 35 dias, que fica muito tempo sem sangrar, tá? O outro critério é o hiperandrogenismo clínico. O que é o hiperandrogenismo clínico? Queda de cabelo da raiz, pele oleosa com seborreia, espinhas, tá? E também o exsurtismo, que são pelos, pelinhos grossos, pelinhos de padrão masculinos em locais que mulheres geralmente não têm pelos, tá? Pode acontecer da mulher não ter um desses sinais clínicos, mas quando a gente faz exame de sangue, quando a gente dosa lá, por exemplo, a testosterona, ela pode estar alta. Isso também entra como critério, tá? E o terceiro critério vai ser ovários policísticos na ultrassonografia, sendo que eu já expliquei para vocês que tem que ser ovários com 20 ou mais folículos, né? Que são os que a gente chama de policísticos, que são aqueles folículos entre 2 e 9 milímetros, ou o volume ovariano maior do que 10 centímetros cúbicos. Eu preciso ter os 3? Não, eu não preciso ter os 3. Eu só preciso ter 2. Então, eu vou dar um exemplo. A mulher tem ciclos longos, né? Fica bastante tempo aí sem menstruar, ciclos acima de 35 dias, que até 35 dias a gente considera normal, e ela apresenta os ovários policísticos na ultrassonografia. Ela não precisa nem ter espinhas, ela não precisa nem ter os pelos, nada disso. Ela já tem 2 critérios. Dentro dos critérios de Rotterdam, a gente já pode dizer que essa mulher provavelmente tem SOP, tá? Por que eu digo provavelmente? Porque a gente precisa preencher 2 critérios, mas a gente também precisa excluir outras causas que dão sintomas parecidos com SOP, como eu já tinha até dado exemplo para vocês. Então, o que pode parecer SOP, mas não é? Hiperprolactinemia, né, que é o excesso do hormônio prolactina, a gente consegue detectar isso no exame de sangue. Hipotireoidismo, que é um problema da tireoide, que a tireoide não está funcionando bem, isso também a gente vai detectar através de exame de sangue. A hiperplasia adrenal congênita na forma não clássica, que é uma doença genética e que dá sintomas muito parecidos com a síndrome dos ovários policísticos, e a gente também vai detectar através de um exame de sangue, tá bom? Então a gente tem que excluir que essa mulher tenha outras doenças que parecem com a SOP, mas não serão SOP. É claro que a SOP é o mais comum. Então, se uma mulher preenche 2 critérios de Rotterdam, ela tem muita chance de ter SOP. Mas eu tenho que excluir outras causas também, esses outros desequilíbrios hormonais que podem levar a sintomas semelhantes, tá bom? Aí eu vou dar outro exemplo. Às vezes a mulher, por exemplo, ela tem a menstruação regular, mas ela tem ovários policísticos na ultrassom e ela tem muita acne. Ou ela tem muita queda de cabelo da raiz, que a gente chama de alopecia androgenética, ou ela tem surtismo, né? Então ela tem pelinhos grossos aqui, pelinhos grossos na barriga, pelinhos grossos na coxa, tá? Aquele pelinho mesmo de padrão mais masculino, tá? Então, a gente tem os que a gente chama de fenótipos de SOP. E os fenótipos de SOP são os tipos de SOP. Então, existem várias combinações desses critérios de Rotterdam. Inclusive, né, isso pode dar um nó na cabeça de algumas pessoas. A mulher pode ter síndrome dos ovários policísticos e os ovários estarem normais na ultrassonografia. Olha que coisa interessante, né? Por quê? Porque esse nome de síndrome dos ovários policísticos, na verdade, a gente já queria que mudasse esse nome, que ele é um nome que foi criado antigamente, quando a gente não sabia o verdadeiro problema da SOP, a verdadeira causa da SOP.
E aí a gente ligava muitas alterações da SOP com a alteração do ovário, mas hoje a gente sabe que até estando com um ovário normal, a mulher pode ter outros critérios da síndrome, porque são 3 critérios e eu só preciso de 2. Então, relembrando os critérios: irregularidade menstrual, ciclos longos, acima de 35 dias, né? Hiperandrogenismo, que aí vai ser essas manifestações que você não precisa ter todos, basta ter um deles, né? Que eu falei da queda de cabelo, dos pelos e das espinhas, ou aumento dos hormônios androgênicos no sangue, né? Então, hiperandrogenismo ou hiperandrogenemia. E o terceiro, que é o dos critérios do ultrassom, tá bom? Então, 3 critérios, eu só preciso ter 2 para dar o diagnóstico. Então, dessa maneira, fica mais fácil para conseguir entender se você tem, né, a síndrome realmente, não apenas os ovários policísticos, e a partir do momento que a gente tem mais certeza do diagnóstico, que a gente vai dar sequência no tratamento.